Olá, boa tarde. Entrando um pouquinho antes do nosso horário para a gente poder ajustar a imagem, o som, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Oi, Rosana. Oi, Marta. Oi, Paula. Tudo bem? O que é a prática? Já virou. Ai, ai, ai. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo Então, tranquilo. tá muito bem. A Lizzy também já tá aí. Deixa eu ver se as meninas. Cadê? Vamos esperar a Rô entrar. Cadê a Rô? Bora, mulher. Cadê ela? Cadê o povo? Ai, bora. Vânia tá na estrada, já tá ligada aí. Você está me Hoje a live vai ser uma ouvindo bem, delícia, Débora? gente. Hã? Você está me ouvindo bem? Tá ótima. A imagem tá boa. Tá tudo certo hoje. Tudo em cima, Tudo em tudo cima. planejado. Exatamente. Aquele dia você estava fora de casa, né? Você não estava na sua casa. Não estava na rotina, saí da rotina. E querendo ou não, dependendo, a gente faz aula online. Nossa, o dia que eu tenho aula online eu fico assim, porque a gente quer que saia com excelência, então às vezes é o sinal, a internet, nada como a gente está no nosso ambiente. Sim. Boa tarde, Vanira. As alunas estão entrando. Rosana, Lise, Márcia. Gente, que delícia! Já temos 9 pessoas. A gente entrou um pouquinho antes do horário para dar tudo certo. Cadê as meninas? Deixa eu ver. As nossas convidadas estão atrasadas. Ai, ai, ai. Ai, Olá, ai, ai. Célia. Tudo A bem? Celinha. Peraí, deixa eu ver. Ana, cadê a Ana? Estamos ao vivo e a cores. Deixa eu ver. Vou mandar. Deixa eu mandar o convite para elas. Deixa eu colocar aqui. Vou mandar para a Rô. Vou mandar para a Ana também. Oi, Charles. Tudo em cima hoje. O Charles já está aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Charles. Cidinha. Boa tarde. Celinha também já está aí. Samara, Ana Célia, olha lá, o povo entrando. Ah, a Rô já tá me mandando mensagem aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho, pessoal. Hoje nós temos um assunto bem legal. Vamos falar sobre platô e planejamento, tanto no processo de começar o emagrecimento, como também no momento que trava. Às vezes a gente está lá fazendo tudo o que tem que ser feito e parece que não vamos conseguir eliminar mais peso. Isso é uma queixa muito frequente. Ah, emagreci 5, 6 quilos, emagreci 10, emagreci 18, depende da quantidade. E chega uma hora que trava. Então, hoje nós vamos entender por que que isso acontece. Peraí. Tchau, bebê. Deixa eu ver se a Rô já está aqui pedindo para participar. Ainda não.
Não aparece que está ao vivo. Para a Rô não está aparecendo que está ao vivo, que estranho. Já temos, deixa eu ver aqui, já tem 22. 22. 22 pessoas aqui. Olha, ela entrou, ela entrou. Oi, Vera. A Rô tá aqui, ó. Entrou, mas. Ah, tá aparecendo. Ah, agora apareceu. E a Ana ainda. Ainda? Não, a Ana não aparece. A Rô entrou. Ah! Boa Ô, tarde! Titi, eu falei, eu tô conversando com você toda. Até agora, eu falei, cadê a mulher? Sumiu! Eu tava aparecendo aqui ao vivo, aí eu clicava em Stories, aparecia a receitinha da Paula. Eita. Ah, Às vezes demora, né? Já estamos em 20 pessoas aqui, 22. Vera, boa tarde! Cadê a Ana agora? então, a Ana, tô mandando aqui mensagem e ela. Cadê ela? Visto por último 16h42. Engraçado, nem aqui também não tá aparecendo que tá ao vivo. Oi, Débora, minha aluna da Lapa. Ai, que delícia! Quando a Que gente. bom, o pessoal da Lapa entrando. Muito bom! Olha, agora para mim também não apareceu. Para você apareceu que tá ao vivo? Agora Rô, então, mas Não agora estava. clicando lá no ícone, ele entra ao vivo. Não, não é para morder. ah, agora entrou aqui para mim também. Ai, Deixa ai, eu ai. ver se a Ana chegando. Ei, a Ana chegou. Pronto, já temos 29 pessoas aqui com a gente. Tudo bem? Peraí. Ana, que susto! Eu falei, cadê essa mulher? Tá cozinhando. Olha, Tá organizando. Tá organizando. bom dia, boa tarde, boa Boa noite para todo tarde. Oi, mundo. Aninha, tudo Oi, bom? Rô. Oi, Dé. Oi, Paulinha. Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo E jóia, aí, graças a Deus. Que bom. podemos Nós já começar? estamos aqui com 30 pessoas ao vivo. Olha que delícia! Muito Que bom. Quero gostoso. saber quem que é meu aluno, que hoje eu coloquei no grupo. É tão bom ver alguém aqui falar, é minha aluna. Igual a Paula acabou de falar. A gente fica se sentindo tão prestigiada. É muito Tem bom. bastante, viu? Tem muitos aqui. Alunos, tem Celinha também orientadores. entrou. Oi, Celinha. Oi, Boa tarde. Celinha As querida. orientadoras aqui, ó. Vera, a Célia. Quem mais que está aí? Além da Paula, a Roseli, a Débora. Pessoal chegando. A Márcia está dando reunião, que eu sei. Vamos ver se entra mais alguém. Olha, Ana, segui a sua recomendação. Não fiz um chá, mas não fiz um café, mas eu fiz um chá. Olha só. Um chazinho, que delícia. Viu? Viu? Ô, Ana, Eu vou tá passar. lindo o ângulo que você tá, viu? Ana, tá top. Top. Ah, que bom. Ficou Que bom. ótimo, ficou A muito luz, bom. a luz ficou boa. Tá tudo perfeito. A luz é você, Glória. meu amor. Amém. Vocês que me inspiram e me ajudam tanto. Parceria, ó. Vou passar um café enquanto o povo chega, Vai. Tá então. bom. Ô, Bora lá, Fatinha, quem sua mais? linda. Oi, Débora. Ana Célia, Maria de Fátima, quem mais? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para o pessoal que está já com a gente ao vivo. Essa live é uma live que vai ser muito legal. E procurem clicar nesse aviãozinho e compartilhem essa live para outras pessoas também poderem entrar e conhecer o nosso trabalho. E que é um trabalho que a gente até estava comentando essa semana em relação a filha da Rô, a Isabela, comentou com ela no domingo que teve aquele quadro do efeito sanfona no Fantástico, e eles falaram da importância da gente trabalhar a parte, uma mudança comportamental e mental e ter uma equipe multidisciplinar. E a gente faz isso assim há tantos anos e com tanto sucesso.
Então, nós precisamos que o método chegue, que as pessoas conheçam o nosso método, porque a cada semana a gente sempre tem alguém chegando falando, poxa vida, por que eu não conheci antes? Nossa, que trabalho maravilhoso! Então, se a gente realmente não contar, tem aluno que fala, ai, não falei para ninguém que eu estou fazendo, porque eu não quero cobrança. Então, tá aí, ó, a oportunidade de mandar esse aviãozinho, compartilhar com uma amiga, com um sobrinho, com alguém que tá realmente acima do peso, que tá precisando fazer um método que não tem igual, não tem para ninguém, é o nosso, meta real. Só Apoiado. complementando que a meta real ela não se opõe a nenhum desses tratamentos. A gente concorda que é multidisciplinar. E a gente entra exatamente numa seara que às vezes só a medicação, só a nutrição não chega, né? Que é realmente esse acolhimento, esse autodesenvolvimento pessoal, né? E é aquela coisa, eu vou dar até algumas dicas práticas aqui para sair do platô, né? A minha também, mas se não tiver uma estrutura emocional fortalecida, é mais uma informação que vai passar pela sua tela e que não vai atingir aquele ponto de mudança. Então, a gente está aqui para acompanhar não só esse momento de entrega de conteúdo, mas acompanhar todo o seu processo de emagrecimento. Exato. E para a gente já começar, porque assim, nós fizemos um combinado, tá, gente? Eu e a Roseli, nós vamos ter Você não está cumprindo. A gente não pode ficar dominando, a gente tem que. O espaço vai ser hoje para Paula e para Ana, e depois eu entro para falar sobre platô e a Rô vai dar as dicas sobre como quebrar esse platô. Então, nesse primeiro momento, eu vou me apresentar, depois as meninas se apresentam e a gente vai passar aí a bola para Paula e para Ana, e elas vão falar um pouquinho sobre planejamento e depois eu volto para falar sobre platô e a Rô para falar como quebrar esse platô. Então, para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu emagreci pela meta já tem mais de 30 anos, ou seja, 37 anos que eu vivi o processo da obesidade, emagreci, tô aqui. E é maravilhoso a gente conseguir emagrecer e se manter magra. Passo a vez. Eu sou a Roseli Luz, também figurinha já carimbada aqui nas lives da Meta Real. Emagreci 30 quilos no método. Na verdade, eu emagreci, olha como é interessante, 24 quilos como aluna. Antes de entrar na Meta Real, eu ia ser madrinha de casamento, aí eu fiz uma loucura, né, uma dieta restritiva, com remédio, que na época era anfetamina, e se eu não tivesse conhecido a Meta Real, eu não teria mudado o meu comportamento e nem o meu desenvolvimento pessoal, teria readquirido aquele peso com mais alguns. Então, eu emagreci 24 na meta, mantive os 6 que eu tinha emagrecido anteriormente, então totalizando 30 quilos há mais de 30 anos. E hoje é pá, pá, né? Platô e pá, e planejamento. Então, sejam todos bem-vindos. Paulinha? Sou eu? Paulinha. Não vai você, depois eu... Isso, vai você, Ana, porque depois a Paula começa. Tá bom. Bom, eu sou a Ana, eu tenho Ana Cláudia, eu moro em Jundiaí, tenho 48 anos, sou mãe e tenho aprendido um pouquinho com as aulas da Meta Real, tenho praticado a reeducação alimentar, a reabilitação alimentar. Eu emagreci 18 quilos com o programa e venho mantendo essa perda de peso, praticando um pouquinho de planejamento alimentar, assistindo às aulas regularmente, contando com o apoio da equipe, porque eu falo que esse processo de emagrecimento não é linear, né? Ele tem altos e baixos, dias bons, dias ruins, dias mais difíceis, semanas desafiadoras, e graças à equipe, né, ao pessoal que tem competência, instrução e vivência, né? Eu falo que quem pode ensinar quem já viveu. Então, elas já passaram pela questão do sobrepeso, da obesidade, elas têm condições de ajudar, de acolher e de orientar devidamente. Então, para quem não conhece, eu super indico a Meta Real, que é um programa que ajuda a gente a praticar a mudança de dentro para fora, né?
Começa por aqui, vai melhorando aqui, por consequência, a gente vai modificando aqui. É por aí. Muito bom. Olá, boa tarde, eu sou a Paula, eu tenho 54 anos, eu tenho 3 filhos já adultos e sou orientadora, estou como orientadora na Meta Real. Tive meu processo de mudança de hábitos, né, há 5 anos, emagreci 12 quilos, hoje já emagreci 14 quilos. Mas é isso, eu acho que o programa da Meta Real eu conheço há mais de 20 anos e defendo todo o método porque acho que vale a pena, né? Você comer o que você gosta e emagrecer. Então, já dando início aqui à live, a gente vai falar sobre, quem acabou de entrar, sobre platô e planejamento no emagrecimento. Eu vou dar início falando do planejamento, né? A gente tem aqui uma vida corrida, né? Quem não tem, né? Trabalhar casa, trabalho, família, às vezes acontece alguns perrengues, doença, e dentro disso a gente quer emagrecer, né? E o emagrecimento vem como o quê? Mais uma coisa para se fazer, para se colocar dentro da sua rotina. Então, como alcançar esse equilíbrio? Essa é a nossa luta, né? É a luta diária de quem quer emagrecer. Como alcançar o equilíbrio, como colocar dentro da sua rotina o emagrecimento. Né? E a gente acaba colocando o quê? Outras questões. Então, nosso trabalho forte no Meta Real é esse, a gente trabalhar a parte emocional para a gente mudar comportamento, ter hábitos saudáveis, e aí tem uma série de materiais que a gente trabalha. Então, a questão é como a gente faz isso dentro do nosso dia a dia. Como que a gente equilibra, né, todas as nossas metas, né, e o emagrecimento tem que ser uma delas, uma das prioridades para a gente conseguir emagrecer e atingir o nosso objetivo. E aí a gente vem, né, dentro do Meta Real trazendo todos os materiais, trazendo as aulas que são semanais, né, ao longo do ano, tem 52 aulas. E qual que é o desafio? A gente trazer isso dentro da nossa rotina. Então, isso também é algo que a gente aprende dentro da aula e traz dentro de um programa, né, de reabilitação alimentar, até mesmo planejamento, a organização, né? A Ana está aí para explicar, depois ela vai mostrar que tem aí uma rotina de planejamento, né, que vai desde você fazer uma lista até você realmente executar e fazer suas refeições. Então, acho que isso que é o mais gostoso, né? Quando a gente trabalha e tem prazer em ver resultado e o aluno engajado, isso traz realmente uma satisfação. Então, por isso que a gente traz aqui a Ana, que é uma master, eu falo que ela é uma aluna aí que, na verdade, já tá dando, né, muita orientação o tempo todo, e a gente traz essa experiência. Então, esse momento é de compartilhar, né? Então, eu queria que a Ana trouxesse um pouco aí do compartilhamento da experiência dela, do que ela faz, de planejamento alimentar, como que ela trata isso no dia a dia dela com todas as tarefas, né? E as tarefas que a gente tem dentro da nossa vida, né? Que não tem... Ninguém muda, né? Porque quer emagrecer, então vai mudar a rotina. Não, você tem que encaixar dentro da rotina. Você tem que encaixar isso, e não é só na rotina de casa, na rotina do trabalho, na rotina de um evento. Então, não sair disso, né? Mas como lidar com tudo isso? E aí eu passo aqui a palavra aqui para a Ana. Ana, quer falar um pouquinho aí da sua experiência? Como você lida? Deixa eu só fazer um complemento aqui antes, Aninha, de você entrar na parte Claro, prática mesmo. Eu até mandei para a Débora aqui. Então, posso falar? Não, você está rompendo o combinado. Só um pouquinho. Deixa a menina falar, meu filho. Eu também vou querer. Tudo Bom, tá na garantido. verdade, a gente tem que perguntar para o público, né, se a gente pode falar, porque a gente está sempre falando, mas só rapidinho aqui, complementando isso que a Paula falou, né, com todo o conteúdo que a gente tem para oferecer, uma coisa que eu percebo muito, né, acho que as meninas aí também, que é meio óbvio, né, até que a gente precise de um planejamento para conquistar qualquer que seja o objetivo. Não só o de emagrecimento. Você quer melhorar na carreira, você tem que planejar fazer um curso. Você quer, por exemplo, estou aprendendo a dançar, preciso planejar que dia da semana que eu vou arrumar um tempinho para assistir uns vídeos que o professor indica, para aprender a técnica. O planejamento, ele tem que estar caminhando junto com a ação.
né? Porque isso é uma coisa até que a gente discutiu um pouquinho quando a gente fez a reunião para fazer essa live, porque eu vejo assim no dia a dia das pessoas, e se eu bobear, eu também sou pega dessa mesma forma, o planejamento mental, né? Que a gente fica, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, a tal dia acho que vou fazer isso, vou ver minha agenda. E fica que nem aquela coisa de paulista, tem muito esse hábito, né? Ah, vamos marcar alguma coisa para a gente se ver. Qualquer hora. Qualquer dia desse, tá bom, então a gente vai falando. E aquilo nunca acontece. Então, mesmo até para usufruir desse material que a Paula colocou, a gente precisa sair do mental, né, e realmente passar para a ação, que aí eu acho que a Aninha entra um pouco com essa questão, que tem uma vida bem atribulada também, né? Só para completar. E deixa eu só também agora falar uma coisa. Que depois a gente vai até falar um pouquinho na hora do platô, e que eu acho que assim, falando até um pouco da aula dessa semana, que uma aula tão importante, um tema tão importante na nossa semana, autoestima e planejamento, é um autocuidado. Então, para a gente emagrecer, a gente não precisa lutar contra o corpo. A gente só precisa aprender a cuidar desse corpo e da mente. E é exatamente esse trabalho nosso, onde a gente desenvolve a habilidade de cuidar da mente e do corpo para que ele responda, porque o corpo é muito grato. A partir do momento que a gente passa a cuidar desse corpo, meu Deus, como ele responde e tudo melhora. Então, é isso. Não vou me estender para não levar bronca. Pode falar, pode reassumir. Mas é muito isso mesmo. O corpo ele vai respondendo positivamente aquilo que a gente manda em repetição, né? Eu falo que é uma construção. Primeiro a gente entender o que é prioridade, né? A gente na fase adulta, a gente já entendeu que tem algumas coisas que não dá para fugir, né? Eu quero emagrecer, eu quero estar com um corpo bacana, eu quero estar com saúde, eu quero estar com disposição, mas colocar isso em prática demanda muita tarefa, muita dedicação, muito querer e muito empenho, muito comprometimento. Eu falo assim, eu costumo brincar com as colegas, a gente quer ter o corpo escultural da blogueira e às vezes, como uma comparação, muitas vezes a gente coloca uma dificuldade muito grande em ter algo muito difícil, mas quando você começa a fazer e vai percebendo que a dinâmica vai acontecendo, a rotina vai se encaixando de uma maneira que vai ficando tudo mais acomodado, você encontra uma condição de capacidade, você se sente realmente assim capaz, e isso traz um ganho de uma forma geral, né? Mas o que me pediram para falar? Ana, fala um pouquinho da sua rotina. Eu tenho, sim, uma vida bem atribulada, a gente está correndo bastante, como todas as mulheres, como todas as pessoas, de uma forma geral, a gente vem absorvendo cada vez mais tarefas, compromissos e o horário, e corre geral. Mas colocar a alimentação como algo prioritário, como uma necessidade, foi algo novo para mim. Eu terceirizava esse assunto, deixava a geladeira de qualquer jeito, comia qualquer coisa, beliscava qualquer coisinha, ou quando batia aquela fome voraz, devorava volumes e pedia marmitex e comia na rua e disque qualquer coisa. Nunca tive esse olhar de importância para ter uma geladeira mais ou menos adequada aos nossos gostos, à nossa condição e ao que a gente está acostumado a comer. E com o trabalho da Meta Real, eu falo com as aulas, esse autoconhecimento, esse trabalho de entendimento, a gente começa a priorizar o que realmente é importante e põe a mão na massa. E quando você começa a fazer, você vê que está dando certo e está tudo bem. Aqui em casa a gente tinha mesmo a necessidade de melhorar a alimentação para todo mundo. Minha filha precisava, eu precisava emagrecer, ela precisava ganhar massa magra, meu marido pré-diabético, todo mundo aí com necessidades. Então eu falei, bom, veio para mim essa missão, vamos ver o que eu posso fazer de bom para mim e para minha família. Primeiro, parar de xingar, de reclamar, de brigar, de colocar a cozinha como um grande obstáculo. Eu falo assim que eu hoje pratico
o que eles chamam de batch cooking, aquela cozinha em larga escala. Então, para minha rotina, tá dando super certo esse esquema de cozinhar 2 vezes na semana. Eu já faço um bocado de coisa, eu já faço uma quantidade, porque 1 hora que eu levo para fazer um tanto de sopa, eu aproveito a panela e faço muito mais, e congelo, e armazeno, enfim. Então, esse cozinhar a mais, produzir mais comida e condicionar na geladeira de forma adequada, foi uma coisa que me trouxe bastante liberdade. E falando em liberdade, eu que sou uma pessoa acelerada, sou uma pessoa agitada, eu vivia ansiosa pensando no que comer. Aquela coisa de preocupação quando a gente fazia dieta, meu Deus, o que eu vou comer? Vou chegar em casa, não tenho o que comer. E hoje, o fato de você ter uma geladeira abastecida, um freezer favorável, você não pensa em comida. Você sabe que chegando na tua casa, em alguns minutos você vai organizar isso aqui, vai pôr isso aqui em prática e vai sair uma comidinha quente, vai sair uma salada boa, vai sair um vegetal gostoso. E nessa rotina que eu tenho tentado me virar um pouco por aqui. As meninas disseram para falar um pouquinho sobre coisas práticas. Ana, o que você usa de coisinhas, de tempero, de utensílios, o que está facilitando um pouco da tua vida? Eu falo assim, hoje A tem Paula. muita... A Paulinha? Ana, antes de chegar no tempero e na comida, conta pra gente sobre a sua regra de 3. Vale a pena vocês ouvirem a regra de Antes 3. da Ana falar da regra de 3, em cima do que ela estava falando, hoje de manhã você estava na minha aula e você contou da sua aluna, que passou exatamente pelo que a Ana falou. Foi. Conta aí. Vou contar da regra de 3. Esperem, regra de 3 da Ana. Em relação ao planejamento, né? A gente chega às vezes à tarde do trabalho, ou às vezes das suas atividades do dia, e chega em casa e a geladeira muitas vezes não está a seu favor, mas você tem que ter um freezer ou algo no freezer. Então, se você tiver algo que você já fez antecipadamente, uma sopa, né? Algo que esteja completo aí conforme o programa alimentar, você antecipa e você consegue tirar no momento da fome, né? E não acaba não indo para o armário ou recorrer a qualquer tipo de alimento. Então, deixar as coisas prontas, e a Ana, expert no assunto, vai falar. Fala da regra de 3, Ana. A regra de 3, eu brinco com as minhas amigas assim, ó, a gente começa domingo empolgada, vai na feira, compra aquele monte de coisa, essa semana eu vou abafar, essa semana, e compra legumes de montão, fruta de montão, chega na sexta-feira, não deu conta de fazer, aquilo tá estragando na geladeira, tá embolorando, tá perdendo, aquele tomate tá morrendo. Eu falo assim, e tá tudo muito caro. A gente sabe que supermercado, fazer mercado hoje tá uma realidade muito cara. A gente não pode ter desperdício. Então eu brinco com as minhas amigas, eu falo, ó, vamos fazer a regra de 3. Ah, da matemática, eu falei, não, regra de 3 eu uso assim. Cada grupo alimentar, a gente tem o livrinho da meta, onde na nossa refeição, no nosso prato, é adequado, é ideal, é bacana fazer uma combinação dos cinco grupos alimentares: carboidrato, proteína, gordura, fruta, verduras, legumes e os vegetais. Compra 3 de cada. Vai no mercado, escolhe 3 proteínas, ok? Escolhe 3 carboidratos. Ah, eu quero batata, eu quero arroz, eu quero pão, ou eu quero cuscuz, eu adoro cuscuz, então compra farinha de milho. Aqui na nossa listinha tem muitas opções. Escolhe 3. Fruta. As frutas que você gosta, que a tua família gosta, escolhe 3. Verdura, 3. Chegou em casa, a gente vai precisar ter esse trabalho de transformar. Colocar a mão na massa, dar uma higienizada, colocar as coisas nos devidos potinhos, colocar isso numa geladeira. E aí, a gente faz uma combinação. A gente comprando sem excesso, sem desperdício, sem ter que jogar comida fora, nessa regrinha de 3 de cada, já é o suficiente para a gente ter um bocado de comida para alimentar a nossa turma por uns bons dias. É o que eu tenho feito por aqui. Então, na prática, eu faço assim, segunda e quinta são os dias que eu gosto de cozinhar, que eu já faço um bocado de coisa e gosto de armazenar. Feijão preto, feijão normal, molho de tomate, já vai para o freezer. Esses saquinhos aqui, meninas, que a gente compra super baratinho em Daiso, esses saquinhos herméticos, a gente organiza muito bem na geladeira, porque ele não ocupa espaço, né? Às vezes você vai colocar salada, por exemplo, num super pote. Isso daqui tá super fácil, não tem dificuldade de armazenar, fica bem mais fácil.
A verdura, claro que tem supermercado que já vende tudo higienizado, lavado, picado, mas aí também cai numa condição de que algumas pessoas não querem se dispor do valor. Se tem essa condição de fazer, claro que fica mais barato, mais econômico. Eu estou dando aqui opções para quem não quer dispor de grande valor e fazer em casa aí coisas fáceis e economizando. Eu falo que isso daqui me ajuda demais, que é essa centrífuga que a gente usa para centrifugar mesmo essas verduras, que ela fica sequinha, então você fica com verdura na geladeira por um bom tempo, se não quer comprar já lavada e higienizada. Ô, Ana, Funciona super bem. só um parêntese, essa centrífuga, tem gente que às vezes acha que que dá trabalho. Tem uma que um aluno meu postou Uma no grupo que é automática. elétrica. Elétrica, Então Ô, Débora, muito essa daqui não é das mais... rapidinho, É rapidinho muito você... rapidinho. Você faz isso daqui, junta... Eu acho que a maioria das pessoas já conhece. E um custo super acessível. Eu tinha uma de acrílico bem mais bonita, mas caiu no chão, arrebentou. Essa baratinha de R$ 29, ela dura, tá? Ela é muito resistente. Então, essa daqui aguenta o trampo aqui de casa. Então, essa aqui deu super certo. Mas o que eu uso nesses saquinhos aqui? Muita coisa, então, que vai já para a geladeira, para não ocupar espaço, e algumas coisas de freezer. Eu tenho aqui pãozinho, que a gente já compra, pão francês semi-assado, só pôr na air fryer. Eu tenho os meus marinados de frango, esse aqui é frango oriental, que eu coloco um pouquinho de gengibre, alecrim, shoyu, laranja, ele fica bem gostoso. E marinando assim, ele vai pegando aquele gostinho, ele vai ficando bem temperado, fica uma comida gostosa. Alho poró, até gengibre a gente congela por aqui. Esse franguinho, ele tem um truque. Eu tava fazendo aquele esquema de frango cozido e minha filha falou, mãe, tá com gosto de pena, tá com gosto de morte. Ela brinca, que eu falei, não, eu também não gosto de comida com gosto de morte. Comida tem que ter tempero bom, a gente gosta de sabor. Aí ela falou, mãe, tá ruim. Eu fiz um esquema, que eu vou falar desse franguinho já já, que eu acho que vai ajudar um bocado de gente aí, tá? Não deixa eu esquecer, né? Ó, grão de bico, proteína vegetal, a gente já cozinha um bocado, deixa no freezer nesses saquinhos. Pimentão, extrato de tomate, ok? Já tudo dessa maneira. Seleta de legumes. Dessa maneira, ele fica ocupando pouco espaço, a gente coloca a data, já sabe como é que tá a data que foi feita e você vai controlando. Então, chegar em casa e ter esses temperinhos e ter essas coisinhas adiantadas facilita muito para a gente fazer uma comida gostosa, porque tem que ter sabor. Vamos combinar que se a gente precisa comer saudável, não pode ser aquele chuchu cozido na água. Não dá para a gente... a gente já entendeu que se alimentar com coisas saudáveis é necessário, né? Já entendemos isso daí, que no prato tem que ter. Mas se a gente pega um chuchu, cozinha na água e sal, isso fica sem graça. Ninguém merece. Eu tenho feito por aqui, tem dado certo. Ele é assim, ó, raladinho. Fios. Isso aqui, como diz a nossa querida amiga Celinha Nascimento, é só dar um tombo na frigideira. Um azeite, Celinha fala um tombo. Ó, frigideira aqui não custou um palho usado, gente. É uma frigideira normal, tá? Cabe em qualquer bolso. Colocou um alinho, colocou um temperinho da sua preferência, colocou as refogas que eu vou mostrar, você joga esse chuchu com essa cenourinha. É uma forma da gente comer saboroso, da gente comer com tempero, da gente comer com sabor. E a comida vai se tornando agradável, porque tem que ter prazer. Se a gente vai fazer uso disso aqui a longo prazo, se isso aqui vai fazer parte da nossa rotina, se isso aqui vem para nos ajudar, tem que ser gostoso, combinado? E se não tiver, né, Ana? Se não tiver isso pré-pronto, né, Ana? Não favorece, né? Acaba não favorecendo. Não favorece, Paulinho. Não. Aqui também. Ó, Como eu ainda estou sobre na fase, Ana, falar. só complementando, dando uma outra visão, né? Eu moro sozinha, então uma coisa que eu faço também para facilitar é já congelar nas porções do programa. Por exemplo, o frango, eu já separo em cubinhos, 120 gramas. Aí se eu vou fazer o estrogonofe, como por exemplo foi dado a sugestão no cardápio dessa semana, eu já tenho aquela porção no zip menorzinho, que eu já sei que eu vou usar para uma refeição. Isso também ajuda a facilitar bastante. Então, eu tenho muito carne moída, que eu já separo 120 gramas, eu posso transformar em kafta, posso transformar em hambúrguer, posso fazer uma carne moída refogada. Coringa. Com os legumes.
né? Então, posso fazer um molho à bolonhesa, que aí eu já tenho aquele molho que a gente sempre faz de legumes puros, aí misturo os dois. Então, isso é muito legal, que traz também, à medida que você tem esse planejamento, a criatividade. Sim. Imagina, tá todo mundo louco aqui pela sua geladeira, querendo comer na tua casa. Se chega todo mundo aí de surpresa na casa da Ana, ela vai abrir a geladeira e ela vai ter várias opções para criar. E isso ajuda muito no processo de emagrecimento. Exatamente, Rô. Não fica rotina, não fica aquela comida todo dia igual. Esse pedacinho de extrato de tomate que eu jogo num frango, o frango marinado na geladeira, a carne temperada, guardada. De manhã eu já saio pro corre da vida, eu já deixo aqui descongelando. Na hora que eu venho pro almoço, é só dar aquela adiantadinha. E a gente consegue fazer uma variação, a gente consegue fazer uma variedade de pratos e tornar agradável, tornar gostoso. Ana, e uma coisa que é legal também tá falando, porque assim, se você não se planeja dessa forma, chegar em casa com muita fome, que é o que acontece, acaba fazendo com que a gente coma sem critério. Então você acaba comendo vorazmente. Então, aí a ansiedade, o cansaço. Essa semana eu botei no cardápio da nossa aula uma crepioca de legumes. E aí eu dei uma dica que para o café da manhã, que as pessoas podem misturar, fazer a receitinha da crepioca, deixar na geladeira e no dia seguinte, que é um café da manhã, você acorda, já tá lá. Você planejou na noite anterior e acordar cedo. Às vezes já não é fácil acordar, tem gente que acorda muito cedo e ter que acordar mais cedo para planejar esse café da manhã, às vezes acaba a pessoa pegando 2 bisnaguinhas, um todinho e sai correndo. Então, se você tem alguma coisa já organizado na noite anterior, nossa, isso ajuda muito. Então, às vezes a pessoa não está conseguindo ter sucesso na prática do método porque falta planejamento. Exatamente. Também, eu sempre deixo na noite anterior, você já deixa a mesa posta, que já é um convite para você tomar seu café da manhã. Exatamente. A gente está vendo muitas pessoas de sábado e domingo se organizando. Eu estou achando esse movimento muito interessante. Eu tenho amigas que trabalham, têm uma vida muito louca e elas se organizam de domingo. Elas preparam as coisas, deixam na mesa esfriando e põem tudo no freezer. Então, assim, cada um vai precisar mesmo encontrar, dentro da sua rotina, da sua dinâmica, o que dá certo para acontecer na sua casa, né? Para algumas pessoas, eu tenho uma amiga querida que não cozinha, não gosta de cozinhar e deixou claro que esse universo não é para ela. Ela terceiriza. Hoje tem pessoas que vêm na tua casa, elas chamam frizeiras, eu já ouvi esse termo. São pessoas que abastecem o seu freezer. Você paga uma diária, combina o cardápio, ela vem, monta teu freezer. Ou, como essa minha prima, já compra todos esses potinhos pequenininhos, esses na quantidade certa, ela já compra a comidinha fit dela, de uma nutricionista, uma nutrichefe da cidade dela que ela conhece. Com isso ela tem comidinha. E passa no Oba, compra salada, compra verdura, coisas lavadas e picadas para ela ter na geladeira dela. Então, assim, ela encontrou essa maneira. A outra encontrou terceirizando. Tem pessoas que têm a chance de ter alguém que faça. Eu, como não tenho esse plano, eu vou precisar dar uma ajeitadinha na minha rotina em 2 vezes na semana, 3 horas, 2 horas, que é o tempo que eu gasto, para fazer essa comidinha para 2 a 3 dias. Então, eu tenho essa realidade e é assim que eu tenho tentado fazer. Ana, tem uma pessoa perguntando, eu não sei como responder isso, então eu passo para você. Como guardar pimentão em tiras? Ô, Débora, eu faço normal. Ele estava higienizado, eu cortei ele em pedacinhos e coloquei nesses saquinhos Ziploc e coloquei no freezer. Quando eu quero tirar, eu jogo ele na aguinha morna da torneira, pico na tábua. Porque eu uso muito pouco. Para mim, ele é indigesto. Indigesto? Eu uso bastante pimentão. Aquela pimenta dedo de moça que a gente só compra um monte e usa um pouquinho na geladeira. Eu uso ela inteira e eu congelo ela inteirinha. Eu também. Depois você usa normalmente. Então, assim, a Débora opções. Tem 2 opções. A Paula que sabe. Tem 2 opções de congelar. Eu, pelo menos, Ana, eu tenho 2 opções de congelar. Ou a verdura, ela sem estar cozida, ou cozida. Para mim, ela já cozida, faço em grande quantidade e divido. Aí, para uma pessoa, 2 pessoas, para 3 pessoas. O pimentão, perguntaram, eu congelo ele
cru inteiro. Eu sempre tenho pimentão, porque eu coloco na berinjela, às vezes uma carne moída, para quem gosta de uma comida um pouco mais temperada, vou dizer, com um tempero um pouco mais forte. E para mim ajuda muito ter tudo no freezer, congelado pronto. Mas você pode também ter cru. Falou que deixa o pimentão guardado na quitanda. Tem gente que não gosta. É igual para o Agora eu coentro. só vou Se a fazer Bíblia mais um comentário. A Ana, né, colocando o que funciona para ela, dando exemplo das diversas amigas. Eu falei também como que eu faço aqui. A Paula, ou mesmo a Débora, é a mesma coisa, é planejamento. Só que o planejamento ele é individualizado também. Né? Então, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. E às vezes alguém pode ouvir a Ana falando, né? Ah, porque eu congelo isso e aquilo, a pessoa fala, ah, isso não serve para mim, mas ela não busca o que serve para ela. Então, a proposta dessa live também é mostrar despertar opções, nas né? pessoas essa busca, o que realmente pode funcionar para mim, porque senão a gente cai naquela mesma condição de não ter tempo, de não levar jeito Fica na mesma, né? comer qualquer coisa, né? Então, a ideia é você descobrir o que funciona para você. Mesmo, Roseli, só falando do planejamento, né, da compra. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo para comprar. Então, hoje em dia tem muitas formas de comprar. Tem por WhatsApp, tem por app, tem por telefone na quitanda, você mesmo. E aí vai depender também qual o seu tempo, se é todo dia, uma vez por semana, como a Ana tem uma prática aí de fazer, né, 2 vezes por semana. Então, quem vai fazer isso? De trazer a reflexão, né, do despertar, esse despertar mesmo da consciência, é muito do que a Ana iniciou a fala dela. Prioridade, porque às vezes a gente fala que não encontra tempo e você fica, às vezes, 40 minutos, 1 hora numa rede social que rouba o seu tempo e você nem percebe. Né? Às vezes a gente passa um final de semana inteiro maratonando série, e aí a gente fala, não tive tempo para organizar a geladeira na semana. Então, eu acho que é muito importante, tudo que a gente traz de comportamental aqui, é perceber que por trás desse comportamental tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter algo, né, que desperte em você a sua consciência, porque hoje em dia, com tanta informação na internet, com inteligência artificial, tudo que é superficial é muito fácil a gente ter acesso. E a sociedade está cada vez mais líquida, mais superficial. Então, se você quiser uma dica de cardápio individualizado para você, é só você digitar na IA, ela vai te dar o mais perfeito do mundo para você. Mas se você não tiver um despertar para esse autocuidado, para esse amor próprio, né, e aí nada acontece mesmo. Então, a gente tem que fazer de dentro, porque aí você vai falar, o planejamento da Ana não me funciona, da Roseli, então, menos ainda. Mas, para mim... Entendeu? Você vai querer buscar. Encontrar a sua maneira. Esse autocuidado para você. Roseli, sem falar que na Meta Real a gente tem os e-books, né? Dentro do site, quando o aluno integra, tem os e-books. Então, esse mês tem e-book de sopas, tem um aqui, depois a Débora vai falar, um que vai ser novinho aí, que vai ser lançado. Isso dá bastante sugestão, né? Quando inicia as aulas, é uma prática muito gostosa, muito boa, as pessoas começam para descontrair no início para entender como funciona o programa. A gente traz o café da manhã, um exemplo, o almoço, o jantar e até a própria refeição simples que a gente ensina na aula. Então, assim, é muito gostoso que as pessoas acabam tendo insights que no dia a dia acaba não conseguindo se planejar. E ali na aula acaba tendo, puxa, podia ter feito isso. Paula, fala aí. Eu tô com uma aluna que está assistindo a nossa aula, que é a Valéria. E a Valéria é uma aluna que, quando ela começou o método, nossa, ela tentava fazer as receitas, ela falava, Deus, sou uma negação, menina, mesmo no passo a passo eu queimo tudo, o bolinho, daqui a pouco ela se manifesta, o bolinho ela mandava foto, eu falava, gente, o que aconteceu com esse bolinho? E de um tempo para cá, você vê o que é a persistência, o que é você realmente se colocar como uma prioridade. E ela tem feito cada prato e tem saído cada refeição. E então, assim, é possível. Muitas vezes a gente também acha que cozinhar, a Ana fala muito isso, as pessoas acabam colocando muita
complicam, né? Acabam colocando algo que é muito fácil desde que você comece. Então, é botar a mão. A hora que você começa Claro que no início tem que seguir lá, às vezes, a receitinha direitinho, o passo a passo, mas é fazendo. Mas se também não... Pode falar. A Paulinha trouxe a questão dos e-books, né? Eu deixei claro que eu não sabia cozinhar absolutamente nada. Eu tinha quem fazia para mim, minha mãe cozinhava. Sempre morei com os meus pais em Presidente Prudente, minha mãe cozinhava muito bem, meu pai cozinhava muito bem. Mas eu precisei aprender, né? E os e-books vieram para ajudar, realmente. Quando eu comecei a fazer meta, eu não tinha essa prática, essa experiência, eu pegava ali o passo a passo como fazer, e tudo muito fácil, muito simples. Por exemplo, essas forminhas de silicone foi novidade para mim. Essa questão de não precisar untar, essas pequenininhas custam R$10,90 da Daiso, cabe dentro da Air Fryer. Você faz bolinho, tua casa fica cheirando o bolo de cenoura, com essa belezinha aqui de R$10,90 que você põe na Air Fryer. Então tem muita coisa bonitinha por lá também. Esse daqui que tem um formato super bonitinho, o pessoal já me perguntou, esses formatos bonitinhos. Gente, ele gera esse bolinho com essa carinha bonitinha, parece um pudinzinho. E essa receitinha tá no e-book da Meta Real, que é o bolinho de maçã com canela, uva passa, farinha de aveia, feito com iogurte, extremamente fofinho, lindo, que eu fiz na Air Fryer em minutos. Então, assim, chegar em casa, ter um bolinho, isso daqui pode ser congelado, tá? Então, se você faz bastante, deixa esfriar, pôs no saquinho hermético, você tem ali, ó, final de semana, você tira, deixa uns minutinhos para fora, você tem comidinha gostosa, variada, bem feitinha, com qualidade, com produtos bons, acessível e feito na Air Fryer em minutos, com essas forminhas de 10 conto. Beleza? Se você tira, ele descongelou e põe na Air Fryer um pouquinho de novo, ele fica com o mesmo aroma como se tivesse sido feito na hora. É uma maravilha. A Luciane, aqui em casa eu aqui pra gente, ó, é super legal, mas não toca a alma, por consequência não vira chave. E as receitas da Meta seguem a regra de 3 que a Ana citou: fácil, rápido e nutritivo. Muito legal. É muito gostoso. Ana, você vai receber vários hóspedes. O pessoal que está na live vai fazer uma visita e vai te hospedar aí na sua casa para fazer Meta Real. Bora! Débora, só para lembrar que nas aulas a gente não trata... Frango, hein, que eu quero saber. Frango, finalizar o planejamento para a Débora já entrar no platô, mas só lembrando que nas aulas... Eu preciso entrar no platô. Fala. Que nas aulas a gente trabalha também o gerenciamento do estresse, então é importante isso, né, na parte emocional, gerenciamento do estresse, a hidratação, né, o sono, né, mais tranquilo. Então tudo isso é importante, exercício físico, né? Então tudo isso é trazido na aula, porque também na hora de você fazer, começar uma refeição, fazer a sua refeição, né, com tranquilidade plena ali, você precisa respirar, então a gente faz uma respiração, então é muito bom. Então todo esse aprendizado aí leva a chegar na plenitude aí da cozinha, né, na inspiração, porque a gente vai trabalhando isso, então é muito gostoso. Débora, eu vou pegar aqui a vez agora para começar a falar um pouquinho sobre o platô, porque dentro do platô também, depois que eu explicar, vem a fase do planejamento. O que fazer para sair dele? Então, na hora que a Rô for dar as dicas de como sair, como destravar o processo, aí a Ana e a Paulinha podem complementar e finalizar o planejamento. Para a gente conseguir emagrecer, essencial desde o primeiro momento esse planejamento. E muitas vezes, até o que não foi citado, essa questão, às vezes, de ficar tudo só na parte mental mesmo, sabe? Aquela coisa, eu preciso pegar o livreto, eu preciso ir na feira, eu preciso ir no mercado, enfim. E as coisas não acontecem. Mas vamos pensar naquele aluno que ele já está realmente bem preparado, consciente, decidido, e ele começa o método fazendo dentro, claro, ninguém vai começar perfeito, a ideia nem é fazer tudo perfeito, porém, as pessoas vão praticando, vão emagrecendo, tem muitos alunos que nas primeiras semanas têm até uma expectativa de, ai meu Deus, eu acho que eu nem fiz tudo tão certo, será que eu emagreci? Mas
é óbvio. E vai emagrecendo, emagrece 1,5 kg, 2, 3, 4, e de repente, fazendo tudo certo, o platô ele chega. O que é platô, Dé? Eu nunca tinha ouvido falar, ou eu tinha ouvido falar, mas eu nunca li, nunca ouvi falar nada a respeito do platô. O platô, na verdade, é justamente quando você está fazendo algo com o objetivo de eliminar peso e chega uma hora que a balança ela fica na mesma. Então, assim, você pode até ter uma oscilação, um a mais, um a menos, um a mais, um a menos, mas você não sai daquele peso infeliz. Então, você fala, meu Deus, eu parei nos 70 quilos, esses 70 quilos, ele não sai de mim, eu não sei, acho que eu não vou conseguir emagrecer mais. E realmente é bem ruim, porque a gente que tá ali fazendo e comprometido, empenhado, óbvio, eu passei já por esse processo e a gente quer o resultado e a gente tem expectativa. E quando você sobe, você fala, não é possível, eu comi direito, eu fiz atividade física. O que está acontecendo? O que está acontecendo é algo que vai acontecer, tá, gente? Se não aconteceu, vai acontecer. É uma adaptação metabólica. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente começa a emagrecer, por melhor que o programa alimentar, que é o nosso, tá? Porque o nosso programa é um programa que ele tem um déficit calórico, porém, é um déficit calórico que ele respeita, sabe, o balanceamento, o equilíbrio, a nutrição, a saúde. O corpo entende que todo o processo de emagrecimento, mesmo num programa alimentar como o nosso, é como se fosse uma ameaça. Então, o corpo, mas é saudável. Mas o corpo se sente ameaçado. E toda vez que o corpo se sente ameaçado, qual é o mecanismo dele? De defesa. Ele vai tentar se defender. E o que ele faz para tentar se defender? Ele vai usar as armas que ele tem. Então, uma das primeiras armas é a produção dos hormônios. Então, é nesse momento que o corpo começa a produzir menos leptina, que é o hormônio da saciedade, e começa a lançar a mão, muitas vezes, depois de já algum tempo que você está fazendo, porque quando a gente começa uma mudança e um processo de emagrecimento, dá dor de cabeça, dá irritabilidade, dá muita fome, dá ansiedade. Só que isso passa, são algumas semanas. Aí quando você acha que já tá com o jogo ganho, quando você acha que você já tá dominando tudo, de repente começa a aparecer fome fora de hora, impulso de comer, uma certa ansiedade e a balança que trava e você não consegue ter o resultado. Ao mesmo tempo, às vezes também, falando da parte mental, é aquele momento que a gente também já está entrando nas roupas, o espelho já está melhor e a gente começa a abrir algumas concessões. Então, a gente começa a não seguir o método tão corretamente. Mas, o que eu quero dizer aqui? Porque eu tenho que ser breve. Imagina que o processo de emagrecimento é como se você estivesse subindo uma montanha. Então, quando a gente está subindo essa montanha, o que é o platô? O platô é quando o corpo, ele, entre aspas, ele para. E essa parada não significa que você não vai emagrecer mais, mas é uma parada para a gente respirar. E nesse respiro, fazer os ajustes que são necessários. Então, não significa que você não vai emagrecer e que você não vai chegar no seu objetivo, no peso que você está buscando. Você vai. Só que para você conseguir chegar no peso que você está buscando, você não pode parar. Porque o que acontece? O corpo, gente, isso é algo que eu quero que vocês guardem para vocês que estão me ouvindo. O corpo só vai mudar se a sua mente parar de pensar em desistir. Enquanto a sua mente ficar nesse lugar, eu não consigo, não vou conseguir, tá difícil, eu não sei o que está acontecendo. Então, para você entender o que está acontecendo, você precisa de apoio, você precisa de orientação. Então, converse com o seu orientador, a gente está com a equipe aqui. Então, vou conversar com a Celinha, vou conversar com a Ruth, deixa eu entender
o que de fato pode estar sendo responsável, o que está criando esse platô. Porque é um processo natural, não é seu. Todos nós vivemos isso. Na academia, no emagrecimento, existe a homeostase, ou seja, o nosso corpo tende ter um equilíbrio. E nesse equilíbrio é onde ele vai fazer o possível para não permitir a gente de emagrecer, por incrível que pareça. E só para eu finalizar aqui a minha fala, tem um outro aspecto também, que é fisiológico, gente. Assim, existem vários fatores para a gente ter o excesso, para a gente ganhar peso. Tem o fator genético, tem o fator ambiental, comportamental. Existem vários fatores. A gente não pode olhar só para um aspecto. Tem muitos aspectos. E é justamente esse ajuste de todos esses aspectos, e a Rô vai trazer alguns aspectos, que vai destravar, que você vai conseguir destravar. Agora, se você desistir, o que vai acontecer? Você vai voltar para aquele peso seu de origem, aquele e até mais. E não normalmente é orientador. Hã? E não é praga de orientador. Pois é, e a tendência, isso é científico, a tendência é o corpo sempre querer levar a gente para o maior peso de memória. Então, isso tá lá, tá no nosso DNA. Então, assim, é simples, mas não é fácil, gente. Então, a gente não pode subestimar, sabe? A gente precisa realmente de orientação, de informação, de apoio, de suporte para a gente conseguir vencer todos os obstáculos e chegar lá aonde a gente deseja, que é emagrecer e permanecer num peso saudável. Eu vou deixar a Rô colocar as dicas para a gente não se estender. Pode falar. Débora, tem muita gente colocando, né, que está nesse momento do platô, né? Então, a grande chave aí da questão é como eu viro essa chave? Qual o ajuste necessário que eu preciso fazer? Se é na alimentação, sem exercício, em qual ponto que eu tô? Então, por isso eu acho que a importância de conversar com o orientador quando isso acontece, para não desistir, né? Para você não parar e não atingir a sua meta desejada. Acho que essa é a mensagem. Exatamente, porque tem meios da gente conseguir quebrar esse platô. A Rô vai entrar, vai falar um pouquinho, mas assim, ela vai dar algumas dicas, gente. Mas assim, um trabalho realmente para destravar é um trabalho individualizado. Então a gente tem que conversar com esse aluno, a gente tem que estar com esse aluno, entender o que de fato está acontecendo para destravar, porque tem que destravar. Bom, vocês têm mais uma hora aí? Eu acho que todo mundo aqui, né, algum momento da vida, não importa quando, já subiu alguma ladeira, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência ou fez uma corridinha e aí chega aquela hora que parece que a gente chega no esforço máximo e a gente tem que dar uma parada para tomar esse respiro, né? E quem não subiu uma ladeira ainda, acho que consegue imaginar isso. Quando a gente está lá, chega uma hora que acelerou tanto o coração, que a panturrilha está queimando, que a gente tem que dar uma parada e tomar um fôlego para continuar em frente. Então, acho que essa analogia ela é perfeita para esse momento de platô, lembrando que se a gente soltar nessa hora, é ladeira abaixo. Na hora do platô, quando eu ouvi aqui pessoas falando, eu estou nesse momento, já emagreci 12, né, e que a gente acha que a coisa não vai, você está no risco, você está na ladeira. Se você soltar o freio de mão, é ladeira abaixo. E aí o que vai acontecer? Só vai passar mais tempo para a gente retomar lá de baixo, de novo aquela subida, para chegar no mesmo ponto, porque tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que não estão no seu controle e a gente precisa aceitar e se adaptar. Uma delas é toda essa questão, esse ajuste metabólico que o nosso organismo faz quando nós estamos em fase de emagrecimento. Então, existe uma acomodação de massas também. Então, o teu corpo está eliminando massa gorda, está transformando massa magra. Se a gente não tem uma alimentação saudável, a gente tem uma perda de massa magra. Essa perda de massa magra vai também auxiliar esse platô, porque quando a gente tem uma musculatura mais desenvolvida, a gente queima mais energia, inclusive enquanto nós estamos em repouso. Quando a gente está num processo de emagrecimento, a cada quilo emagrecido aumenta nosso índice de fome pelos motivos que a Débora ela já explicou. Então,
Quais os ajustes, comportamentais que eu posso fazer? Primeiro, a gente está falando aqui de planejamento. Eu acho que vale uma revisão do que você tem feito na sua alimentação e aí começar a planejar quais os ajustes necessários. Já teve casos de aluno falarem assim, mas Rô, eu estou fazendo o programa direitinho. Café da manhã é queijo branco, mamão, café com leite, cenourinha todo dia. Almoço, alface americana, filé de frango, arroz e feijão. Ou seja, a pessoa come balanceado, come na quantidade do programa, mas ela não traz uma variedade. Isso. Às vezes, você trazendo uma variedade para a sua alimentação, você destrava, porque tem alimentos que são mais com índice glicêmico mais alto, alimentos que são com índice glicêmico mais baixo, mais ricos em fibra, aqueles que melhor se adaptam ao funcionamento do teu intestino. Então, tudo isso impacta também nesse platô. Então, é rever a sua alimentação e trazer variedade. O nosso programa alimentar, ele pode ser um auxiliar valioso nesse momento de platô, quando você olha no programa os alimentos que têm a indicação, não sei se dá para ver bem aqui, uma bomba ou uma indústria. Por quê? Esses alimentos que têm bomba significam que o índice glicêmico deles é alto. Eles provocam um pico de insulina. Dentro de uma refeição balanceada e equilibrada, esse efeito é minimizado, mas esse alimento continua tendo um índice glicêmico alto. Se eu quero dar uma destravada no meu emagrecimento, eu posso optar por alimentos de índice glicêmico mais baixo, pelo menos para sair desse platô. Depois eu volto a ter uma flexibilidade maior. Os industrializados, eles também são alimentos que são muito ricos em aditivos, que impactam o teu fígado. Isso pode também interferir nas funções do seu organismo e cooperarem para o platô. Então, uma alimentação mais variada, mais natural, ela pode trazer realmente um resultado melhor no seu emagrecimento. Fazer um diário. Será que realmente eu estou comendo o que o programa está me orientando? Pesar as porções, porque a gente fica muito na ilusão de que, outro dia até uma aluna comentou, eu fiz uma refeição simples com manga. Eu falei, ela falou, comi uma manga Palmer dessas na refeição simples, que é um tipo de refeição que a gente indica no nosso programa. São 100 gramas, 100 gramas na porção do programa é praticamente um quarto da manga. Então, às vezes, esses ajustes... O platô não é esse platô metabólico que a gente estava explicando, que a Débora explicou. É um platô de não ter déficit calórico. Você está comendo a mesma quantidade que você está gastando. Percebe? Tem outro tipo de platô, que é esse platô que a conta não bate para emagrecer. Para emagrecer, eu tenho que ter o déficit calórico. Então, essa é uma dica. Outra dica, exercício. Assim como lá na academia, chega uma hora que o teu corpo se adaptou, você precisa aumentar a carga, você precisa treinar outros grupos musculares, você precisa variar entre o aeróbico, o exercício de força, o exercício funcional. Então, também é importante você ter atividade física e incluir não só atividade, se movimentar mais, exercício físico. Vai para uma academia, conversa com um educador físico, e insere exercício de força, porque para quem está fazendo o programa, tem déficit calórico, sempre vai haver uma perda de massa magra, que é do organismo. Então, você faz um exercício de força para que você também ajuste essa perda. Interessa a perda de massa gorda, não de massa magra. Para isso, eu tenho que ajustar o treino, aumentar o aeróbico, aproveitar as oportunidades do dia a dia e ir sim para uma aula de bike, para uma aula de dança, para uma caminhada no parque, para pular corda em casa, o que você quiser. Mas se você quer sair do platô, dentro do seu planejamento, você precisa incluir isso. Uma coisa que a Paula já adiantou aqui, para sair do platô, eu preciso ver... Dentro do meu planejamento, se eu estou ingerindo mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso. Tá? Ou a gente coloca uma média de 6 a 8 copos, de 2 litros. Tem pessoas que vão precisar de mais. 35 ml por quilo de peso. Tá? Dá para você calcular. Você está ingerindo essa água? Eu só lembro quando eu já estou morrendo de sede. Aí você já está desidratando. Né? Então, a água. Outra coisa, controle
do estresse também interfere no platô. Porque se eu não paro de falar, nossa, estou empacada nesse peso, eu não saio disso, ai, eu não sei mais o que eu faço, ai, eu não sei mais o que tirar da minha alimentação para emagrecer. Você talvez não tenha que tirar, você tem que incluir uma revisão dos seus hábitos. É isso que vai fazer a diferença, tá? Descansar, 8 horas de sono. A Débora falou, tem uma série de hormônios. Então, eu estou numa fase atribulada, estressante, não estou pesando o que eu como, acabo não conseguindo mastigar, não respiro, não controlo o estresse. Tudo isso vai fazer a gente ficar no platô. Então, na hora que você está lá na ladeira, que você para, né, é para tomar fôlego, para seguir adiante e fazer esses ajustes. Mas sem esses ajustes a gente não consegue chegar no topo, que é onde você merece. Eu vou colocar, até para somar com a analogia, analogia do rio, que o platô é como um rio. Quando você, além da montanha, o rio, quando você quando você muda a sua alimentação, e começa a se mexer, o rio flui. Só que, até por um mecanismo de proteção, o que é o platô? É quando esse rio vira uma represa. Então, ele para. Então, é justamente nesse momento que a gente precisa avaliar todas essas questões. E uma delas que eu acho fundamental nessa moda de tomar remédio, de usar as canetas sem critério, pessoas que precisam emagrecer 10 quilos, 15 quilos, que não tem necessidade disso, o que isso vai fazer? Vai fazer com que você perca massa magra. Eu tenho conversado com muitas pessoas que já usaram e assim, o relato é sempre o mesmo. Eu não tenho vontade nem de comer e nem de viver. Tira a vontade de tudo. Então as pessoas desnutrem e perdem muita massa magra. Então, óbvio, o reganho de peso mais rápido. Vão ter o rebote, vão ter o reganho de peso. E mesmo que você não use medicação, a história da restrição, porque é aquele modo radical. Ou eu como demais, ou eu passo fome. Então, o objetivo é você ajustar. É justamente isso, é o ponto do ajuste. O que eu preciso ajustar? A quantidade, eu preciso ajustar a variedade. Eu coloquei para as meninas, no bate-papo que nós tivemos antes da live, eu tô no climatério. E eu treino e tudo mais. E de fevereiro para cá, eu mudei completamente o meu treino. E eu pedi até ajuda para o professor e falei assim, porque é isso, a gente às vezes acha que não vai dar conta de aumentar o peso. Eu falei, não, deixa, se você achar que eu posso fazer, pode, e mudei completamente. E tive uma resposta muito grande de fevereiro até agora na massa magra. E a massa magra que sustenta essa parte metabólica. Então, assim, são várias questões e às vezes as pessoas ficam focadas só também o que comer, quanto comer, o que comer, quanto comer, e não conseguem ampliar todas essas outras importantes. E mais um detalhe, a sabotagem, porque tudo isso contribui para a gente se sabotar. Então, existe uma mente sabotadora, então é nessa hora que o emocional, ele é oportunista. Então, ele entra e é a hora que ele, muitas vezes, acaba fazendo a gente comer mais e não acreditar, enfim. Então, a gente realmente, entendendo que isso tudo faz parte, fica mais possível. E é a hora que a gente pode virar essa chave e destravar. Isso aí. Tudo bem. Eu só comento rapidinho aqui, rápido, para a gente encerrar a minha parte, pelo menos, e o horário, né? Eu falo assim, essas lindas que estão na tela e já emagreceram um bocado, se a partir de amanhã ela parar de fazer o que elas estão fazendo hoje, sabe o que acontece? Mesmo sendo as orientadoras da Meta Real, elas voltam ao peso inicial. Eu, por aqui, tenho conseguido manter esses 18 quilos que eu emagreci, tentando praticar um pouquinho da minha rotina de todos os dias. Se não está dando tempo para fazer tratamento estético, para fazer outras coisas caras de investimento de tempo e de dinheiro, vamos cuidar pelo menos do prato. Vamos colorir?
Vamos deixar isso aqui bem bonito, bem colorido, bem atrativo, bem gostoso, bem prazeroso, dentro das quantidades suficientes. Só aí nós já estamos garantindo um emagrecimento, porque 80% do resultado do nosso sucesso vem da boca. A gente não muda um corpo na academia, a gente muda um corpo na cozinha. Esse é o que eu tenho para dizer e agradeço demais o apoio de vocês e tudo que tenho aprendido com vocês todos os dias e não me canso de dizer, vocês vão ter que lutar muito tempo para me aguentar, porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ai, que linda! Você, Ana. Eu quero Obrigada pegar a o você. gancho aqui da Vânia, que ela falou, quero fazer pessoalmente o Meta Real online, eu não consigo. Vou reforçar uma questão. Saia do mental. Planejamento é ação, porque senão a gente fica planejando quando que a gente vai ter a condição ideal para fazer alguma coisa. Comentar. Se neste momento é online que você pode fazer, faça. Assista ao vivo, que nem a gente está aqui agora. Ó. Você mandou uma As aulas são ao vivo. Então, todos os orientadores têm aula ao vivo que dá para ter essa troca. E aí eu sugiro para quem gosta muito do presencial, incluir no seu planejamento uma vez por mês. Porque a vida está tão corrida, porque aí eu não tenho tempo nem para fazer online, porque eu não me adapto e nem tenho tempo de ir na aula presencial. Faça o online, vá uma vez por mês como se fosse uma consulta, para você falar com o seu orientador, para ver o grupo, né? Que é uma forma, senão a gente fica só no mental aqui no planejamento e acaba não realizando, né? Então a ideia é essa. Para finalizar, Roseli, posso só falar uma palavrinha? Que as pessoas buscam muito Meta Real também para saúde e bem-estar, para alcançar o emagrecimento. Então, muitas pessoas estão lá porque realmente sentiram a necessidade de pedir apoio. E eu sei que o desafio não é fácil. Para muitas pessoas, realmente é difícil enfrentar sozinho. Então, a gente está lá para isso, para acolher, para acompanhar, pode chorar. Eu acho que é importante o quê? Alcançar. Então, da melhor forma. E aí vai direcionando para o seu objetivo. Então, por isso que é individualizada, como a Roseli falou. Né? A Débora e a ser Ana. magro sozinho, eu não tinha nem engordado. Então, para resgatar isso, que a gente sabe, na verdade, a gente precisa desse apoio. E, ó, estamos sempre aqui com a mão estendida, mas se você não der a sua, nada acontece. E me ajude a te ajudar, né? Dá uma força para quem está aí, vai, não vai, faz, não faz, né? Fica nesse planejamento mental. A gente vai dar uma condição especial para quem quiser fazer adesão. É o último chamado. Então, para as 10 primeiras pessoas, não sei, vou, não vou, a gente vai dar a isenção total de matrícula no plano trimestral, que a gente não abre mão dessa matrícula nesse plano tão curto, porque a gente sabe que o método funciona a longo prazo para ter todos esses subsídios e todo esse suporte que o orientador dá, mas dessa vez a gente vai falar, quem está muito na dúvida, quer conhecer, vem. Faz um porque se você test drive. Meses seguindo as orientações que a gente está passando, você vai ver que funciona, né, e que dá certo. E fala do e-book que eu vou mostrar, né? Então, tá saindo um e-book fresquinho para vocês. Ficou show esse e-book de receitas de tortas e quiches, as mais assim testadas e aprovadas, e ele já vem com o link direto para você ver a receita com as medidas do programa alimentar. Ó, tá vendo então, aqui, ó, embaixo do título, você clica e vai direto pro Instagram com o modo de preparo. E aqui vem descrito também, e aqui embaixo, ó, vem as porções para o programa de mulher, o quanto você tem que descontar de cada grupo alimentar de acordo com a receita. Então, tem várias receitas, são 12 receitas de tortas para acompanhar uma refeição balanceada e completa. Então, em todas elas vai ter indicação aqui, tanto para homem como para mulher, o que descontar para ficar a refeição balanceada. Ou seja, gente, eu vou falar uma coisa sincera para vocês. A gente gasta dinheiro com tanta coisa que às vezes eu não me conformo das pessoas às vezes acharem que a Meta Real não tem o valor que tem para pichinchar o preço. Né? Porque a gente tem tanto amor, a gente tem tanta entrega, né? A gente pensa em todas as possibilidades para poder atender vocês aí da melhor maneira. Então a gente está aqui, ó, dá sua mão também que a gente emagrece junto. só vem, né? Um beijo, obrigado, que agora Obrigada, eu vou pro meu forró. Obrigada, presença.
presença de todos. Olha, uma delícia de live, nós seguramos uma audiência, muita gente aqui com a gente, só agradecer mesmo. Eu quero Beijos, aproveitar e um ótimo agradecer final a de Ana. semana para todos Ana, e só você vem. tem trazido muito conteúdo, assim, a sua entrega é muito clara para a gente, pelo menos para mim passa muito isso, de algo que fez muito bem para você e você quer atingir as pessoas porque é uma coisa que funcionou para você e você acredita que funcione para o próximo também. É Verdade. muito bonito disso, que é a entrega que todos nós orientadores fazemos também como profissão, mas a missão, ela está acima de tudo. E você também tem que... Muito obrigada. Muito obrigada. Viu? Pessoal, Obrigada. Põe o endereço, põe o telefone para Vânia, o telefone do comercial que ela tá pedindo. E nesse contato, Vânia, você consegue todos os endereços. A Rô vai colocar aqui. E para quem não tem o nosso contato, é só fazer o contato com o comercial e só vem. Como a Lu colocou, só vem. Certamente a melhor escolha para a vida, para a saúde, para você, para a tua família, porque tudo aquilo que você pratica, quem está na tua casa também se beneficia. Sim. Com comidinha boa, com mudança de comportamento e o conteúdo da aula ajuda a gente nas atitudes do dia a dia, com os filhos, com o marido, com o autoconhecimento, com o trabalho de positividade, resiliência, que é uma palavra tão linda, e elas fazem uma aula tão importante sobre esse tema. Ele realmente, a meta potencializa a gente a alcançar esse lugar de saúde, de disposição, de alegria. É muito bom. Então, quem não conhece, vale a pena assistir uma aula experimental gratuita. Você tem a chance de fazer isso na tua casa. Então, assim, é uma oportunidade de receber acolhimento, orientação, nutrição, porque o que tem aqui é tudo que a gente cozinha no nosso dia a dia, comida simples, barata, gostosa. Só basta querer, realmente. A decisão é sua, o grau de importância que você dá para a tua saúde é você que vai dizer. Mas quem tem essa oportunidade de conhecer a meta, se apaixone. E a gente tem casos de sucessos de alunos de 100 quilos, 60 quilos, né, Davi? Tá quietinho. Eu falo mesmo, 60 quilos de reeducação alimentar, e é um cara que vem mostrando tanta coisa legal pra gente, e a gente vê o movimento dos alunos cada vez mais felizes, alcançando o seu espaço, o seu lugar, a sua saúde. Isso é bom demais. Ah lá, a Lu, maravilhosa. E que motiva... Você é linda. Deixa eu só... E que motiva o orientador é ver a felicidade do aluno, né? Alcançar sua meta e se sentir bem. Então, isso também é o que traz aí o nosso ânimo, a nossa motivação aí para continuar com o trabalho, que já começou há 38 anos. 39, né, Roseli? 39. Rumo aos 40. Já estamos agora indo para os 40. Paula. Obrigada pela participação na live, pelas dicas. A Paula também tem compartilhado várias receitinhas. Ela tá super maravilhosa. E vou aproveitar para deixar um convite aqui para vocês participarem de uma collab que a gente vai fazer. É um passaporte terapêutico que chama. Essa semana acompanhe os stories da Meta, a gente vai postar mais coisa. É um evento que vai acontecer lá na Vila Mariana, com várias terapeutas. E aí você pode adquirir um ingresso e participar das terapias. Então, durante a semana, a gente coloca detalhes disso também nos nossos stories, ou entram em contato com a Paula no Instagram dela, ela já explica direitinho. Maria... no meu Instagram tem na bio. Na bio tem o ingresso, tá? Para quem é aluno, para quem não é aluno. Quem quiser, é só se inscrever. Cuidado, juízo no forró, hein? Bora! Tchau, gente, que eu tô no forró. Fui! Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Final de semana. Beijo, tchau. Tchau, Paulinha. Tchau. Beijo. Obrigada, Beijo, Ana. Paula, Obrigada a obrigada. vocês. Tchau, Débora, Roseli, a todos. Tchau, tchau. A Rô já foi. Até.